dia dessa 14ª Conferência Internacional do Documentário Petrobras. Eu quero começar agradecendo à Petrobras pelo apoio para a realização dessa conferência, agradecer à Cinemateca Brasileira por estar mais uma vez sediando esse encontro. Eu acho que o Vladimir dispensa apresentações, né, Vladimir? Mas eu vou rapidamente só lembrar alguns pontos marcantes da sua trajetória. O Vladimir é paraibano de nascimento, nasceu 80 anos, a gente está comemorando Não parece que esse garoto tem 80, mas ele tem 80 anos. E ele foi central para um filme muito importante na história do cinema brasileiro, que é uma espécie de filme OVNI, que é o Aruanda, um documentário dirigido pelo Lino Duarte Noronha, que foi um professor e jornalista e cineasta bissexto da Paraíba, que fez poucos filmes depois, mas Aruanda, por vários motivos, como a gente vai conversar, foi um filme que não só desencadeou numa região em que fazer documentário não era prática conhecida, uma escola, a Escola Paraibana dos anos 60 e 70, bastante importante, como foi saudado, junto com alguns outros filmes, mas ele à frente, como um curta precursor de vários caminhos estéticos, temáticos, estilísticos que o cinema novo, logo depois, ia adotar. O Glauber Rocha, por exemplo, escreveu nesse sentido, Paulo Emílio Salles Gomes também escreveu nesse sentido. O Vladimir logo vai começar a realizar seus próprios filmes. 2 ou 3 anos depois ele dirige o seu primeiro curta, o Romeiros da Guia. Vai realizar vários filmes sobre a questão do homem nordestino, sobre o Nordeste, sobre as condições difíceis de vida no Nordeste, sobre a transição, sobre transições de modos de cultura e de modos de produção no Nordeste, filmes marcantes como A Bagaceira. Em meados dos anos 60, ele começa a fazer aquele que vai ser o primeiro longa-metragem dele, que é O País de São Sadoé, que é um extraordinário filme sobre a questão nordestina, com olhos de hoje. É incrível a inventividade, a criatividade, tanto estrutural quanto a forma com que ele já naquele momento trabalha, como o Carlos Alberto Matos ontem estava frisando o som, né? É um dos filmes pioneiros brasileiros a fazer uma colagem sonora especialmente rica, que vai além da entrevista e tudo. Ele, no começo dos anos 70, se muda para Brasília, vai dar aula na UNB, vai formar, estando lá desde então, vai formar toda uma geração de cineastas brasilienses, vai continuar desenvolvendo a obra dele, faz filmes muito de curta-metragem também, vários filmes sobre Brasília, com destaque para Brasília segundo Feldman, que é um filme também citado pelo Carlos Alberto Matos de ontem, também a respeito dessa questão da utilização do som, nesse filme que é feito com imagens de arquivo em 1980, e vai e nessa década de 80 começar a realizar aqueles que são os seus grandes longas-metragens. Ele faz o Homem de Areia, sobre José Américo de Almeida. Ele faz o Evangelho segundo Teotônio Vilela e a Democratização. E no começo dos anos 90 lança Conterrâneos Velhos de Guerra, que é uma espécie de filme súmula da obra dele, sobre a construção de Brasília pelos nordestinos, sobre um massacre que houve durante essa construção e que foi abafado pela imprensa, e que é um dos filmes obrigatórios do documentário brasileiro recente. E vai continuar fazendo filmes. E, felizmente, vai continuar fazendo filmes. Particularmente interessante é frisar que ele faz, já agora nos anos 2000, um filme sobre rock em Brasília, sobre o movimento de rock que surgiu em Brasília, com bandas, com figuras como... Esqueci o nome dele. Renato Russo, Plebe Rude, Capital Inicial, essas várias bandas Herbert Viana, que vão surgir dessa experiência da juventude que nasce em Brasília, que começa a descobrir o som, descobre o seu som em Brasília, e que vai tomar a cena brasileira a partir de então.
E o Vladimir está atualmente em atividade fazendo um filme sobre o pintor pernambucano modernista Cícero Dias, o qual ele também tem um ensaio inédito publicado aqui no Jornal do Cinema. Vladimir, eu sei que foi uma tosca introdução à sua obra, mas eu queria só fazer a ligação, rapidamente, a ligação cronológica. Eu acho que modéstia do orador. Foi muito bom. Eu queria começar, Vladimir, te perguntando como é que se forma, nos anos 50, um documentarista do teu porte no Nordeste, na Paraíba. Como é que você foi mordido por esse mosquito do cinema e particularmente do cinema documentário? Como que isso se deu? Bom, antes de mais nada, não estou aqui à toa, não estou sozinho, claro, estou com uma belíssima plateia. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a minha inserção nesse fantástico festival É Tudo Verdade. E o carinho, o afeto, antes de mais nada, do AMI, que tem me tratado com a maior distinção. Isso me deixa, inclusive, sempre afetado por essa camaradagem, essa amizade. E saudar a todos. Vejo que aqui não está... Ontem, sem que eu o convidasse, veio empenhar a sua palavra, como grande amigo meu que estaria aqui presente. Deve ter alguma pauta que ele não se lembrava, o Carlos Augusto Calil, que disse que estaria aqui. E eu o procurei exatamente para saudá-lo, porque trata-se de outra grande minha amizade. Desculpa essa delonga, porque não é embromação, não. Que eu sinto que tenho que fazer isso, tenho que externar isso. Estou aqui, frente a frente, além de todos esses jovens que vejo na plateia, creio que em sua maioria, exceção feita talvez da minha mulher, que está aqui à minha frente, distinguir a presença do crítico, historiador, pesquisador, emérito, Carlos Alberto Matos, que há coisa de uns 4, 5 anos, né, Carlos, que estivemos juntos. Ele me solicitou porque ele fez um livro que é, de certa forma, um perfil meu e do meu trabalho, e uma pessoa a quem eu prezo enormemente, e onde se misturam também a amizade, a admiração, o respeito por esse extraordinário e jovem ainda, porque já tem uma obra nesse sentido, e que muito ainda vai contribuir, tem contribuído, é muito solicitado e responde a isso com a maior eficiência, as demandas todas do cinema brasileiro. Carlos Alberto Matos, eu te amo. Né? Isso na presença da minha mulher, a quem, em primeiro lugar, tem a primazia, né, desse ar. E também queria distinguir aqui a representante da Petrobras, né, cujo apoio não seria possível, é tudo verdade. E a nossa consuleza em Paris, acho que existe isso, Consuleza, Ana Glongovski, pronunciei certo? Isso. Nossa representante de Paris. Consuleza. Esse será um papo de velho, entendeu? Esse será um papo de velho, não com relação a mim, mas as minhas coisas aqui, eu sou muito tímido, essa é a verdade. E vou fazer por onde? Porque, como por exemplo, tem aqui uma plateia de jovens, então eu farei o possível para que alguma coisa do que eu disser aqui, talvez até por conta do alto perfil, sirva de subsídio para quem está começando, para quem está entrando ou saindo da universidade, por exemplo, que eu sei que tem muitos aqui que ainda estão
nos bancos escolares e exatamente com interesse pelo cinema. Eu também devo, nesse momento, fazer aqui um agradecimento formal e totalmente afetivo, porque você não faz 80 anos impunemente. Então, eu estou aqui exercendo e estou me habituando. Eu sempre fui muito bem tratado, graças a Deus, em qualquer parte que fui, em onde eu exerci, ou filmando, ou palestrando, ou coisa do gênero, muito bem tratado. Mas, especialmente aqui, não é tudo verdade, eu descobri o ofício outro, que não o de cineasta, que é o ofício do velhinho. Sabe, eu nunca fui tão acarinhado, tão sabe, paparicado assim. É alguma coisa que, sabe, você não tem 80 anos, é respeitável, né? Acho que nisso não vai nenhum mérito, a não ser ter vivido um pouco mais do que a média, digamos. Se mérito tem, foi ter sobrevivido aos meus conterrâneos, que tem, em algumas regiões lá tem a média de vida, como ainda no meu filme São Saruê, chamava atenção para isso, de 30, 35 anos. Aqui, dizia o poeta João Mar, que aqui sobrevive pouco João e pouca Maria. O Carlinhos sabe desse verso, dessa coisa, no São Saruê. Então, sabe, a minha mulher, Lucília, ela que está aqui, ela sempre repete uma frase que é muito engraçada, que ela também, ela se faz, porque ela é bastante mais jovem do que eu. Ela sempre diz, porque ela se aposentou recentemente da Universidade de Brasília, como eu, como professora, e ela sempre diz, porque eu não perco a chance, né? Eu vou na fila do idoso em várias instâncias, né? Deixa eu me delongar, porque claro. Esse é quase que um desabafo de 80 anos. Amanhã é sua. Então, eu não pago futebol, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não sabia, fui no guichê do Maracanã, e a moça disse, não, o senhor olhou para mim e disse, não, o senhor pode ir aqui, o portão tal, não paga futebol. No metrô não paga metrô, no ônibus não paga ônibus, enfim. E aí a minha mulher sempre põe agora há pouco ela conseguiu, acho que é no Detran, uma plaqueta, idoso, né? E põe, quando a gente sai, ela estaciona o carro, eu não dirijo, ela estaciona o carro e põe aquilo lá, idoso. Então, diz ela que essa frase que é conhecida, são pequenos ganhos de grandes perdas. Você vai ficando mais velho. Mas eu fico feliz, eu me lembro diz que Machado de Assis, aquele monstro que a gente conhece, achava, gostava, amava e declarava isso, adorava ser homenageado, ocasião em que se oferecia jantares, etc., porque ele dizia, foram as melhores digestões, que vinham elogios e tal, e tal, e tal. Um nordestino como eu ia mais longe e de uma forma um tanto quanto sincera demais. Ele dizia, é mentirinha, homenagem, elogio, essa coisa toda, é mentirinha, mas eu gosto. Câmara Cascudo. Né? O Câmara Cascudo dizia isso. Então, eu me sinto assim, a ponto de querer requerer uma assim, isenção para... Isenção, com 80 anos você pode tudo, pelo que eu entendo. Falar mal do governo, vai falar muito, evitando... E eu passei pelo período, como muitos brasileiros, em que não se falava mal do governo, porque ia preso, torturado e até morto. Então, eu queria requerer, aos 80, uma das isenções era falar mal, falar palavrão, como o Coutinho, assim, maravilhosamente naquele filme, recheou de filhos da puta, vamos para a puta que pariu e tudo mais, mas eu não tenho essa coragem. Veja, esse Nascedouro, o filme principal, o filme pelo qual eu entrei no cinema, e diferentemente da juventude de hoje, primeiro, o meu cenário era Nordeste, e no Nordeste, a Paraíba, sem a mínima, seria injusto com um pioneiro maravilhoso,
de quem nós vamos assistir um dia desses, a defesa de tese do Lúcio Vilar, sobre Valfredo Rodrigues, que é lá dos anos 20. Sobre o qual ele escreve no livro. Tem um texto aqui nesse livro sobre ele. É um cenário absolutamente árido com relação a programas culturais, que é coisa recente também no Brasil, né? Não havia facilidades no Nordeste inteiro. E na Paraíba, que é um estado bastante de economia muito, muito baixa, não é? De prefeitos e governadores que têm a dificuldade até de pagar a folha de pagamento do funcionário, muitas vezes. Muitos governos começam endividados e tudo. Bom, enfim, isso é, como a me chamou a atenção, década de 50. Né? Década de 50 era o único governo Juscelino Kubitschek. Brasília estava começando a ser cogitada. Mas lá na Paraíba nós não tínhamos tradição. Não tinha a tradição, por exemplo, que tinha em Pernambuco, que exatamente por ser aquela coisa extraordinária desde o século XVII, era considerada a São Paulo do Brasil naquele tempo, por conta da grande indústria que já existia da cana-de-açúcar. Né? Paraíba não tinha essas condições, porque a arte ela está condicionada pelo menos a arte que se projeta como partindo de uma certa infraestrutura, ela depende de uma certa pujança econômica. Isso não se pode também negar que pode acontecer exceções. Né? E a Paraíba cometeu uma certa exceção quando conseguiu parir, de certa forma, esse filme Aruanda. Não tínhamos... o ciclo do Recife já era estudado, já era, de certa forma, consumido nas cinematecas, né? A Itaré da Praia e outros mais por aí, mas nós não tínhamos condição de cogitar de cinema. O que existia era uma informação que chegava retardatariamente à Paraíba. A gente levava, assim, um filme lançado nos Estados Unidos ou na Europa, etc., chegava ao Rio com um certo atraso, mas nesse mercado para lá, um pouco desprezado porque não era numeroso, portanto, não tinha um reflexo nas bilheterias, como teria nos grandes centros. Então, a gente chegava sempre um pouco, para nós, chegava sempre um pouco atrasado. Eu me lembro de um episódio de um paulista que, por volta de 1959, eu não sei se você chegou a conhecer, um crítico e pesquisador, viu, Carlinhos, daqui de São Paulo, chamado Caio Scheiber. Só de nome, Scheiber. Uhum. Era uma espécie de cupincha, um pouco pupilo, de uma pessoa que é uma sombra. Eu olho para vocês nesse ambiente e vai e volta a figura do grande Paulo Emílio Salles Gomes, autor de tudo, posso dizer, de tudo isso que vocês estão aqui desfrutando. A Cinemateca Brasileira, obra deste homem extraordinário, gênio da raça. E o Caio Scheiber foi ao Nordeste quase no final. Eu estou falando assim um pouco da nossa ignorância, né? Porque você tem que saber das coisas para poder praticá-las. Por exemplo, cinema, você tem que ter alguma noção. Então, o Caio foi à Paraíba para pesquisar justo Valfredo Rodrigues, amando de Paulo Emílio, que cuidava de tudo, desse panorama geral da memória cinematográfica no Brasil, colocando aqui na Cinemateca, aqui, ou Alhures, como chamava ali na Sorocaba, não como uma das penúltimas endereço da Cinemateca, que era... Jabaquara, onde eu frequentei, onde eu fui também. E Caio Scheiber foi lá pesquisar para achar algum resquício da obra de Valfredo Rodrigues. E aquilo foi uma comoção, porque chegou o homem, amigo, informado, um crítico, um pesquisador, e todos nós nos alvoroçamos. Eu já tinha um programa de rádio sobre cinema, eu escrevia de uma forma esparsa nos jornais sobre outros críticos da Paraíba. A gente fundou até uma associação de críticos da Paraíba, imagina que avanço
extraordinário esse, né? Lá. E chegou o Caio, e aí a gente fez aquela sala para ele. Então, vamos ouvir o que é que o homem tem para falar. E naquela época, eu sou do tempo, 80 anos, né? Tem que pesar, tem que considerar. Eu sou do tempo que Charles Chaplin, era a estrela guia, era o maior de todos. Hoje, Charles Chaplin está um pouco arquivado, né? Continua o gênio que foi, mas não tinha esse consumo que tem os grandes de hoje, né? Até mesmo, desculpe, naquela época, Orson Welles era um enfant terrible e tal, mas o Chaplin era a consagração. Então, o Caio, e a gente foi, cheio de perguntas para o Caio, não sei o quê, Cavalcante, que recém tinha filmado em Pernambuco O Canto do Mar, e a gente começou a perguntar para o Caio coisas. E ele teve uma atitude maravilhosa, viu, Carlinhos? Esse camarada desmontou os nossos mitos todos. Fez a gente pensar e a gente dizer, não, mas ele falou num troço, num cara lá, Eisenstein, não sei quem seriam, né? Eu estou, talvez, fazendo uma caricatura. Mas, só para vocês terem a ideia de como a gente ainda era ignorante, a ponto de depois se arvorar em fazer um filme. A câmera, uma câmera era uma coisa, era um objeto que eu tinha visto. Eu tinha uma câmera fotográfica. O Lino Duarte, que foi meu professor no ginásio, ele fazia, que é o autor de Aruanda, esse que é a que ele se refere. O Lino Duarte saía de férias e, quando voltava, como professor, ele trazia as fotos copiadas em papel, como ele dava geografia e geografia humana. Isso é muito importante, foi importante para mim. Quando a gente foi fazer esses filmes, isso contou demais. A geografia humana. Ele viajou ao Maranhão, quando ele voltou, ele trouxe todo um perfil do rio Timon, que é um rio que divide, fica Piauí e Maranhão daquele lado. Ele trouxe quase que um filme em fotos e mostrou aquilo para a gente. E a gente, depois da aula, a gente foi lá examinar, ver e tal. Aqueles ribeirinhos, aquelas pessoas todas, né? Isso é uma pré-memória desse filme, que justamente o Amílio lembrou aqui, como é um ícone da cinematografia brasileira. Faça-se justiça ao lado de um filme do mesmo tempo, da mesma época, da mesma leva, uma leva de dois. Não existia documentário praticamente, a não ser aquele que já estava no trono há muito tempo, mas uma figura que pode-se dizer, naquele momento, bastante solitária. Eu estou falando de Humberto Mauro, com seus... Ele fez cerca de 200 filmes com esse caráter documental, mas não tinha, quer dizer, no Brasil não tinha essa coisa, vamos dizer assim, numerosa do documentário de hoje. Estou falando só de documentário, né? Existia muita coisa já do cinema brasileiro, claro, mas era um solitário o Humberto Mauro. Então, a gente não tinha ainda cogitado, como país, dessa coisa do documentário. Então, o Lino Duarte, encurtando a história, o Lino Duarte era um jornalista, crítico de cinema na fase mais derradeira da sua atuação média. Ele já era crítico de cinema, jornalista e repórter, e ele se autodenominava um fotorepórter, porque ele tirava as fotos da própria matéria que escrevia, e toda vez que viajava, vinha acompanhado dessa coisa. Então, ele ganhou. Aí entra vocês e nós. Eu também já fui estudante, alguma Prisca Zero, já fui também da universidade. Ele enviou a um grande evento que girava, acho que na Tchecoslováquia. Era os estudantes. Antigamente tinha uns encontros internacionais, encontros da juventude, especialmente quando na vigência da União Soviética. Sempre tinha, as pessoas iam para lá e ficavam, votavam e tal. E tinha um jornal internacional que premiou Lino Duarte Noronha, que havia feito
uma reportagem justo sobre as oleiras, os fazedores de cerâmica na Serra do Talhado, que é uma espécie de pré-roteiro do Aruanda. Né? Então, havia uma ausência de filmes que se dedicavam, de forma longínqua, porque uma coisa era você fazer um documentário no Rio, se acontecesse, e deve ter acontecido, sobre uma escola de samba. Mas lá nos grotões, perdidos lá não sei aonde, né, aquele pessoal, uma pequena comunidade negra, isolado numa serra, que pouco frequentava a cidade, a não ser para levar as suas mercadorias, que era uma cerâmica popular e utilitária, panela de barro para cozinhar, né, formas. Aqui chama, acho que talha. Uma forma é uma panela de 1,5 metro quase meio de altura, né, onde se armazenava a água. Né, a água sempre presente naquela cultura, né, era buscada a água da chuva, você criava uma calha e aquilo caía naquela forma e você guardava e você bebia daquela água, como ainda acontece lá, de certa forma. Então, essa reportagem serviu de exemplo. Outra coisa, nós não sabíamos por onde começar. E caiu nas nossas mãos, eu não sei onde foi que eu fui buscar, eu não sei que notícia eu vi. Eu me lembro que fui eu que vim para ele, ele e João Ramiro Melo, que é um dos pesquisadores, já nos deixou há muito tempo. Aliás, eu sou o único, me ocorre aqui, eu sou o único, viu, Carlos? Eu sou o único sobrevivente de Aruanda. Éramos 4, os 3 já se foram. Sobrou para mim. 4, você, Linduarte, o Hooker Vieira e o diretor, produtor, Linduarte Noronha. Né? Então, eu trouxe, não sei onde, eu saquei de algum lugar, de alguma biblioteca, o El Tratado de la Realização Cinematográfica de Leon Kuleshov. Está tudo lá, até hoje. Está tudo lá. Inclusive, uma ideia não muito feliz, talvez, para a história do documentário, que era o roteiro. Os russos criaram uma expressão, não sei se deles ou se foi algum crítico, chamado roteiro de ferro. Aquilo, para o filme de ficção, era importantíssimo, porque se caísse uma agulha no chão, num filme de ficção dos russos, pelo menos da época, aquilo estava registrado no roteiro. Rigorosíssimo. Então, chamavam o roteiro de ferro. Qualquer coisa. A cena era, vamos dizer assim, decupada milimetricamente. Então, a gente pegou aquele roteiro, todo mundo leu, tinha até uma parte que falava vamos dizer assim, da disposição e, de certa forma, da condição física de cada um, porque o cinema é desafiador também nesse ponto. Principalmente nós que fazemos documentário, vamos lá nos cafundós e enfrentamos, às vezes, situações de desconforto e tudo mais, de hospedagem difícil e tal. Até isso o Leon tratava. Então, a gente leu aquela coisa e sentamos. Não me lembro de ter essa literatura de hoje, que tem muitos roteiros, vocês podem ler, o Glauber tem vários roteiros das suas obras e outros tantos. Né? Então, a gente sentou, depois de meio que decorar aquele tratado, né, e fizemos um roteiro de ferro para Aruanda. Né? Antes disso, visitamos o local. Foi a primeira vez que uma viatura esteve na Serra do Talhado, foi aberta uma picada pela prefeitura local, subir na serra, num lugar inóspito, e a gente foi acho que fomos 2 vezes, ou fomos uma, e tomamos nota de tudo e voltamos, e escrevemos esse roteiro. Escrevemos esse roteiro para encurtar a história. Aruanda foi feito, saudado especialmente por Glauber Rocha, que viu. Havia no Rio de Janeiro um laboratório na redondeza do qual a gente, qualquer camarada cineasta daquela época, passou por ali, pela porta dali, tinha um bar que ficou célebre, distante, onde todo mundo se reunia. E o Glauber foi chamado, sei lá, alguém chamou, olha, tem um filme novo, ainda no laboratório, saindo do forno. E o Glauber foi ver.
enlouqueceu. Quer dizer, aquilo foi um impacto tamanho na cabeça do Glauber, né? Ele já tinha feito o Barravento, acho que estava nas cogitações do Deus e o Diabo. Então o Glauber sentou imediatamente no escritório junto de Souza Júnior, que era um camarada que fazia Jornal da Tela, aquele jornal que passava antes dos filmes, e escreveu um texto consagrador, está nos livros, sobre Aruanda como alguma coisa de extraordinária, ao lado, diga-se, fazendo justiça, de Arraial do Cabo, de Paulo César Sarraceno, que tem vamos dizer assim, uma certa afinidade com Aruanda, porque é o choque cultural. O Paulo deu um lance à frente, que é os pescadores de Arraial do Cabo, em face de uma fábrica recém-criada naquela época lá, de uma coisa, não sei se era uma coisa bem uma ponta de linha de indústria que funcionava lá. E aquilo foi um choque. Ele e o Mário Carneiro filmaram isso, que é um clássico do documentário brasileiro. Então, inaugurou-se, assim, o documentário no Brasil com Aruanda. Depois, o Lino Duarte, isso aí é muito engraçado, porque eu devo a ele esse incidente. O Lino Duarte, vaidosamente, posso dizer, nos rebaixou à categoria de apenas assistentes. A gente trabalhou na casa dele, na minha casa, ele e João Ramiro Melo, depois chamamos o Huck, que era o único que tinha tido, olha São Paulo de novo, que tinha tido uma noção, tinha feito um curso desses, curso livre, não na universidade, de fotografia e montagem. Então chamou-se o Huck. Bom, e aí eu dizia o quê? Você estava falando que o Lino Duarte os colocou como assistentes. E aí o Lino Duarte nos fez essa lorota, essa falseta, e nos colocou lá como assistente. Assistente é bom, a gente participou da coisa, mas traiu-se várias vezes, porque deu entrevista anteriormente ao jornal, onde ele dizia que nós estávamos trabalhando na pesquisa e no roteiro. E era isso que a gente queria. Nem queria, porque a gente queria participação no top da coisa. Mas isso foi muito bom, eu dizia, foi muito bom, porque eu e Ramiro ficamos tão chateados, e compreende-se, né? Por que chateados? Que fomos à luta. Fomos à luta, rompemos com o Duarte e tal, fizemos um pequeno escândalo, que às vezes é bom para marcar a posição, mas começamos a ver que ele fez o filme. Então, a gente partiu para o próprio projeto nosso. E aí fizemos o que é o nosso primeiro filme, numa linha muito suave, muito diferente de Aruanda, né? Que não tinha a força do Aruanda, era um evento. O filme é feliz porque ele traz uma romaria que eu associei a Euclides da Cunha, e uma romaria que termina num coco de roda, que é uma das danças mais sensuais que existe na cultura brasileira lá atrás, né? Que eles dão a chamada umbigada um no outro, né? Então, ao mesmo tempo, você tinha o sagrado e o profano, e aí a gente armou aquilo ali. Esse filme existe, tem 50 e tantos anos, tem cópia, sai geralmente nos DVDs do CTAV, que é um centro de fomento ao filme cultural que tem no Rio de Janeiro, vocês devem conhecer. E assim eu comecei uma carreira junto com o João Ramiro Melo, e estou aí na estrada até hoje. Desculpa, delonga, mas eu vou tentar ser mais copidescado. Esse filme do qual você está falando, que é Os Romendos da Guia, está sendo relançado em DVD agora pelo CTAV, e eu acho que é uma boa notícia, é pirataria do bem. Falar que todo mundo pode vê-lo também no YouTube. Basta ir no YouTube, colocar Os Romendos da Guia, vai encontrar esse primeiro filme que ele dirigiu com o João Ramiro. Quanto mais YouTube, melhor. Quanto mais YouTube, melhor. Usar e abusar. Antes de falar da tua estreia, eu acho que tem um cruzamento, já que você falou um pouco da história do Glauber, esses começos do Glauber, o Sarraceni e tudo. Faz parte daquele momento o CPC
e a aventura, uma das primeiras aventuras, que acabou sendo também das últimas aventuras cinematográficas do Centro Popular de Cultura, da UNE, que foi o projeto de o que seria um longa-metragem de ficção chamado Cabra Marcado para Morrer, que foi o que levou um tímido e jovem cineasta chamado Eduardo Coutinho ao Nordeste. Você é um dos padrinhos, aliás, do Cabra nos dois momentos, quer dizer, do Cabra no momento da filmagem, primeiro, e no Cabra quando foi, nos anos 80, retomado pelo Coutinho para ele reinventar o filme com um grande documentário, incluindo o material filmado. E você nos conta no livro, e não é muito sabido isso, você conheceu João Pedro Teixeira, o líder camponês assassinado, e foi você que apresentou a Elizabeth Teixeira para o Coutinho. Como foi, primeiro, esse encontro? E é curioso pensar o seguinte: quando a gente vê os trechos do primeiro Cabra na tela, hoje em dia, é evidente o despreparo daquele jovem que estava ali fazendo aquele filme, né? E que você, que já tinha um pouco mais de experiência com ele, estava por trás ali apoiando na produção e conhecia aquele terreno, né? Queria que você falasse um pouco sobre como que foi essa chegada do Coutinho ao Nordeste e essa filmagem. E a primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta pontual, e aí você desenvolve. Você lembra quando você viu o Coutinho pela primeira vez? Como foi o encontro com o Coutinho? Muito interessante isso, porque, inclusive, remete outra vez essa coisa de ter na plateia estudantes jovens que têm uma perspectiva, um posicionamento com relação ao cinema. Trata-se da União Nacional de Estudantes. Antes de mais nada, uma poderosíssima instituição que vinha desde os anos 30, né, que influenciava, que punha gente na rua, que tinha força política, especialmente, né? Hoje, lamentavelmente, eu não sei, alguém aqui pode até discordar, mas não é a mesma coisa da UNE de hoje. No Rio de Janeiro, eu sempre me hospedo, vizinho ao terreno que está sendo reerguida, onde foi a UNE, a velha UNE, que foi quebrada, incendiada, inclusive sob o comando do Carlos Lacerda, e hoje eles estão refazendo essa história. Mas não é a UNE daquele tempo. A UNE daquele tempo propiciou uma coisa assim, fundamental para esse conhecimento e esse encontro, claro, absolutamente eventual, entre eu e o Coutinho, que é uma caravana chamada a Univolante, a União Nacional dos Estudantes, volante no sentido de que ela saía pelo Brasil. Eu acho muito interessante, porque volante também era os caras que iam pegar os cangaceiros, né? Que chamavam uma volante que foi atrás do Lampião. Mas essa volante, se tivesse encontrado com Virgulino Lampião, teria sido maravilhoso, porque eram os estudantes curiosos pela cultura brasileira, né? Então, a Univolante levava pessoas. A Univolante era o CPC, Centro Popular de Cultura, que era um departamento da UNE, e que congregava aqueles estudantes que participavam em níveis talvez diferentes da atividade cultural, fosse no teatro, nas artes plásticas, sei lá, na música especialmente, no teatro e no cinema. Por exemplo, um tipo como Arnaldo Jabor, ele era quanto mais escritor de textos sobre, por exemplo, alfabetização, sobre a participação, tinha o alto dos 5%, era um percentual de estudantes que não podia pagar a universidade. Enfim, era uma coisa que fazia a cabeça das pessoas, não só os estudantes. Não era dirigido só ao público dos estudantes. Eles iam fazer, por exemplo, teatro, eles faziam na rua. Eu me lembro muito bem, quem não conhece um ator chamado Joel Barcelo, que é compridão, magro, com aquela cartola, vestido de tio Sam,
Né? Em praça pública, no Rio e toda parte, na Bahia, onde eles passavam. A Univolante era o CPC se deslocando pelo Brasil afora. Né? E nesse grupo, onde a gente via que tinha gente que ia coletar ou pegar músicas nas camadas mais representativas do populário no Brasil, teatro, como já disse, né? E no cinema havia uma perspectiva, vamos dizer assim, uma atitude para ver o que tinha acontecido no Nordeste em termos de reforma agrária, porque nós estamos vivendo exatamente o começo dos 60, quando esse impacto era maior. No momento em que nós, estudantes, eu tinha meus poucos 20 anos, sei lá, por aí, a gente queria transformar o Brasil. A exemplo, não sei de quê. A gente queria não só transformar o Brasil, e alguns de nós, pretensamente, transformar o mundo, né? Então, isso daí correu pelo Brasil, e um dia chega a João Pessoa, a Univolante. Estava lá o Coutinho. Se não me falha a memória, o Coutinho foi o único de cinema. Estava lá, ao lado dele, porque estava na mesma caravana, Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha. Se há um autor mais ligado em cultura brasileira, em sociedade brasileira, do que Oduvaldo Viana. Não tem. Estaria hoje brilhando se vivo fosse, mas foi atropelado pela morte muito cedo. Bom, e o Coutinho me aparece canhestramente com uma câmera 16mm, uma Bellinghall, que era para ele, quem conheceu o Coutinho sabe, ele não se dava muito bem com essa coisa, como eu tampouco, eu nunca filmei, nunca peguei pegar uma câmera e filmar, eu não me lembro. Algumas vezes, eu sou um pouquinho mais enxerido, talvez, do que o Coutinho, mas o Coutinho não precisava disso. Mas chegou lá com essa câmera a fim de flagrar alguma coisa que tivesse uma relação com reforma agrária, com o campesinato, etc, etc, etc. Mas ele não conhecia as pessoas. Eu fui militante, naquela ocasião, do Partido Comunista Brasileiro. Estava lá. E quem não era? Todo mundo. Se você não era do catolicismo atuante, você era do Partidão. Isso era fantástico. Era uma coisa. A presidência da UNE se revezava. Ora era o pessoal que chamava AP, que era nitidamente os estudantes, que era muito mais ligado à igreja da época, e, do outro lado, a turma mais à esquerda, que era do Partidão. Então, se alternava. Então, chegaram na Paraíba, como tinham passado por Pernambuco, para Alagoas, por Salvador, etc., e chegaram para fazer esse trabalho, coletar coisas, etc. E o Coutinho, com a tarefa que ele próprio tinha proposto, de assuntar sobre a reforma agrária. Já tinham fuzilado o João Pedro Teixeira, coisa de 2 anos atrás, ou 1 ano atrás. De forma que, quando a gente se encontrou, o partido disse, tem um camarada aí do cinema que ele quer conhecer a viúva do João Pedro Teixeira. É você que vai lá dar uma mão para ele. Eu fui. E nos damos muito bem. Ele ficou na minha casa, que é aquela coisa solidária que o partido fazia. Digo, um companheiro viajava, ficava na casa do outro. Não tinha as facilidades de hoje, que o cara fica nos melhores hotéis. Então, o Coutinho ficou na minha casa durante uma semana e tal. E eu o apresentei para a dona Elizabeth, fomos com ele a Sapé, e o Coutinho, desde ali, se fixou na dona Elizabeth, que ele naturalmente identificou-a como a pessoa que ia naturalmente dar o seu testemunho, como deu, e ele virou assim uma coisa, isso é um aspecto do Coutinho ético, até não poder. Então, dona Elizabeth sempre foi para o Coutinho alguma coisa como algo de... Ele tomava uma atitude sempre reverencial em relação a ela. A ponto de, quando terminou todo o processo, não sei se vocês sabem, o Coutinho deu uma casa. Qual produtor, diretor e tal, que tem essa
essa atitude. Tem, deve ter alguém por aí que tem uma relação com seus colaboradores, mas o Coutinho, sabedor das dificuldades, continua uma senhora de poucas posses e tal, o Coutinho, eu até um pouco ajudei à distância, porque eu já estava morando em Brasília há muito tempo, de localizar uma pessoa na Paraíba que levasse a dona Elizabeth. Ele presenteou. Então, bom, o Coutinho, um ano depois, me convoca, primeiro porque eu tinha feito algum filme, já tinha alguma entrada no cinema, tinha um primeiro filme feito, e porque eu tinha esse conhecimento, porque o João Pedro, da mesma forma como ele militou no Partido Comunista, e quando ia João Pessoa, o partido sempre tem essa coisa, não tem as facilidades, e hoje, então, a companheirada, olha, você vai comigo para a minha casa, você vai ficar. Eu sempre gostei de pegar aqueles mais humildes, e muitas vezes hospedei o João Pedro Teixeira. Apresentei Dona Elizabeth por conta dessa amizade que foi desenvolvida. Eu me lembro de ter ido uma vez que o João Pedro tinha sido cercado no próprio sítio dele, com o pessoal para dar uma força, para que ele tivesse ânimo naquele momento, que ele tinha sido praticamente caçado na madrugada, ficou escondido numa espécie de cachoeira, enquanto os beliguins lá do latifundiário estavam a fim de pegá-lo. Bom, foi isso. E seguiu-se a produção do filme. Nós estávamos, quando houve o golpe militar, vivendo em Vitória de Santo Antão, né, numa cidade de Pernambuco, que era próximo do Engenho Galileia, que a gente optou fazer o filme na Galileia, no Engenho de Pernambuco, e não na Paraíba, onde tinha acontecido o episódio de João Pedro, porque na Paraíba era impossível, a coisa estava ainda muito fresca, aquele fuzilamento. Então, a gente montamos um esquema para fazer o filme em Vitória de Santo Antão, digamos assim, como hospedagem. Alugamos uma casa e ficamos ali. E íamos todo dia ao engenho filmar com os camponeses da Galileia e com Dona Elizabeth Teixeira o entrecho que o Coutinho tinha e que, naquela época, eu não sei se já se chamava, porque eu conheço, e eu acho que eu tenho entre os meus guardados, um primitivo roteiro do Cabra Marcado para Morrer, que se chamava Morte em Sapé. Morte em Sapé. Morte em Sapé. Não era Cabra Marcado para Morrer. Né? Morte em Sapé, naturalmente, um esboção, como sempre acontece no documentário, que não era documentário, porque tinha um viés bastante, vamos dizer assim, direto, de fazer com que os próprios camponeses vivessem o seu papel. Isso foi uma coisa que ficou muito clara e definida no primeiro, como você chamou, no primeiro Cabra Marcado para Morrer. O segundo Cabra, que só acontece, creio que 17 anos depois, não é, Carlos? 17 anos depois, não é? Esse teve, sim, um caráter totalmente documental, né? E com pequenos inserts desse primeiro filme, que era o camponês fazendo ele próprio e fazendo também o seu opositor, por exemplo. O cara fazia muito bem um coronel. Ele aparece, inclusive, com um revólver na cintura, recebendo os camponeses e desenvolvendo um discurso que eles próprios criavam, tanto os camponeses que estavam fazendo o papel de camponês propriamente dito, como o próprio, vamos dizer, aquele que fazia o papel de um coronel de terra, um dono de terra, e que os oprimia. Então, dois discursos, e eles estavam fazendo isso muito bem. Muito bem. Isso, com o golpe militar, foi absolutamente viabilizado, não é? E resultou no processo o reencontro de Dona Elizabeth, de Coutinho com Dona Elizabeth, depois do golpe militar de 64. Eu me furto, se você quiser, eu conto, no dia 31 para o dia 1º de abril, a esquerda, por exemplo, prefere dizer sempre que foi no 1º de abril, porque é para chatear os militares, que 1º de abril é o dia da mentira, para desmoralizar também a ele. Mas do dia 31 para o 1º de março, para o 1º de abril, nós tínhamos filmado as noturnas, né, como vocês sabem, filmando de noite, e você descansa até
o meio-dia do dia posterior, e naquela noite a gente se recolheu, a coisa de 3 horas da madrugada, para Vitória de Santo Antão, deixando o engenho. E quando foi coisa de 9, 10 horas da manhã, por aí assim, fomos surpreendidos com as pessoas batendo na porta. Alguns de nós, eu não, porque sou imberbe, não tenho quase barba, mas nós estávamos, Celso Tirê, Eduardo Coutinho, Marco Faria, o Fernando Duarte, que era o diretor de fotografia, mais alguns atores que estavam aí com a gente, tinham a barba assim. Então, as pessoas daquela cidade chamavam a gente de os cubanos da filmagem, para vocês terem ideia. Estava muito em voga a Revolução Cubana, e toda a gente adorava aquela coisa do Fidel e do Che Guevara, talvez não, muito mais do que hoje. Era a vigência da Revolução Cubana, que mobilizava o nosso imaginário incrivelmente. Aquele argentino que foi lá para lutar com o Fidel e que fizeram aquela coisa extraordinária. No momento, a gente hoje, porque Cuba, não sei o quê, mas naquele momento, todos nós éramos fãs daquilo ali, e há de quem não fosse, porque estaria isolado. Era uma unanimidade. Entende? Então, os cubanos da filmagem. Então, alguém foi lá e disse, porque havia no Brasil, vocês têm notícia, claro, não viveram, mas têm notícia, do Jango. O Jango era presidente da República, com uma história para trás bastante difícil. Era o governante que, naquele momento, era contestado. E havia, da parte da esquerda, não me peça para explicar, um tipo de esquerda que queria também, talvez, incorrer num golpe para garantir o Jango no poder, porque ele tinha esses compromissos da reforma, toda chamada de base, como a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma urbana e reforma agrária, que era o carro-chefe. Entendeu? Então, no primeiro momento que bateram na porta, a gente disse, é a nossa, vamos nessa. Entendeu? Olha que maluquice. Mas foi rápido. Isso foi rápido, porque ao ouvir o rádio, radinho de pilha, sei lá, a gente viu que não era nada disso. Era a milicada descendo em Minas, Muricy, o general desse. Mourão, Muricy. Mourão descendo em Minas, e a coisa já tinha tomado um rumo. Mas assim mesmo nós fomos para Galiléia, para esse engenho, onde a gente estava trabalhando com os camponeses, e propomos a eles, no caminho mesmo a gente desmontou uma espécie de pontilhão para não passar mais carro ali, para não ficar no nosso encalço. Essa coisa era uma atitude, mas ele não tinha nada. O Marco Faria, porque ele era o tesoureiro da produção, era o produtor executivo, ele tinha um 38 para se proteger, sabe essa coisa o cara do dinheiro anda com um revólver, porque se o cara vier, ele, sei lá, tem uma maluquice também da o Coutinho, imagina o Coutinho, quando o que o Marcos sofreu na mão do Coutinho, porque o Coutinho ironizava, que vai esse diabo desse revólver aí, para quê? E principalmente nesse episódio. E nós fomos para Galiléia, encontrar os camponeses, já sabendo que a coisa não era como a gente pensava, para resistir, para não sei o quê, entendeu? E foi uma coisa que é inesquecível para mim, porque chamamos os camponeses para uma reunião e aquelas pessoas, na sua humildade e na sua suposta ignorância, um deles, que era uma espécie de porta-voz, um sujeito que só tinha um olho, uma espécie de Camões, né? Assim, com uma lucidez extraordinária. Eu vou reduzir. Ele disse, doutor, é melhor vocês tirarem esses carros, esses negócios daqui, porque vai sobrar para nós. Claro, era uma identificação de classe. Todos os rapazes, brancos, tal, né, falando uma linguagem meio intelectualizada entre nós. Né? E assim ele botou água na fervura. A gente desmontou esse dispositivo, carinho. Esse dispositivo foi para o ar, foi embora, e a gente tratou de salvar a pele. Dormimos embaixo de uma árvore, o camponês foi nos levar, com medo, porque eles vinham no encalço da Galiléia, se não no encalço de nós próprios, mas vinham no encalço de entrar na Galiléia, porque era muito focado, porque era um engenho que tinha sido conquistado pelos camponeses naquela época, o governo era arrais. Foi de forma branda, porque o governo era arrais, mas era um foco, né, uma vitória daqueles que propugnavam pela reforma agrária.
Isso. Então, a gente dormiu no silêncio mais absoluto, a ponto de um camponês, quando eles sofreram o cerco da tropa que esteve na Galileia, naquela boca da noite, quando eles foram embora com seus automóveis, com seus jipes, foi um camponês e gritou para nós, na escuridão: seu Coutinho, seu fulano, seu Fernando, pode sair, eles já foram. E a gente, nada, não demos sinal de vida. Ficamos todos aí. Dormimos. Quem conseguiu dormir? Eu dei um cochilo por cima de umas folhas que tinham no chão e por baixo tinha umas, não sei se vocês conhecem, lagarta de fogo. Aquilo era uma desgraça. Amanhecia o dia, esse braço era uma vermelhidão só, íngua, meio febril, porque a lagarta tinha me pegado. Mas, nesse dia, todo mundo botou suas barbas de molho, se refez, todo mundo ficou, vamos tirar essas barbas, não tem mais nada e tal. E nos distribuímos em grupo de 2, 3, para chegar no Recife e nos dispersar. E assim aconteceu. No Recife, eu me lembro que eu, Dona Elizabeth e Coutinho tomamos um ônibus. Isso a gente andava por dentro de um canavial até alcançar uma estrada e depois pegava o ônibus para o Recife. Então, eu, Dona Elizabeth e Coutinho. Coutinho com a caça arregaçada, e eu olhava para aquelas pernas brancas do Coutinho, arregaçou a perna da caça, como se... Porque camponês tem uma coisa de... Né, trabalha na terra e tal, então arregaçou a perna da caça, com um chapéu de palha. Eu olhava para o Coutinho, meu Deus do céu, vai ser... Já vão capturá-lo aí. E Dona Elizabeth. Fomos para o Recife, o Coutinho tinha vamos dizer assim, um esquema em Olinda, foi se homiziar em Olinda, e eu fiquei encarregado da guarda a Dona Elizabeth. Isso foi uma decisão do coletivo, eu fui embora. Me lembrei de um parente que eu tinha no Recife, uma parenta, e fui bater na casa dessa parenta. Eu não tinha para onde ir. Eu digo, se eu for para um hotel, nome falso, essas coisas, não ia funcionar. Mas fui para a casa desse povo. Fiquei lá. Eles me acolheram, né, porque primeira vista, assim, eu com a Dona Elizabeth, imagina. Eu e a Dona Elizabeth. Expliquei. Eles já sabiam que a gente estava filmando, porque o clima era o seguinte: os equipamentos de filmagem que eles fotografaram minuciosamente lá na casa onde a gente estava, porque a polícia foi com o exército, sei lá o quê, e na Galileia, eles fotografaram os equipamentos de filmagem. O equipamento de filmagem se parece, vagamente, com coisa que você estranha, assim. Por exemplo, eu não escapei, eu não tenho a proteção, muitos anos atrás, eu servi o exército. E eu me lembro da metralhadora Hotkeys, que ela tem um tripé. Eu me lembro muito bem disso, porque eu não me identifiquei com um negócio de quartel, de soldado e tal. E eu fiz exercício de tiro. E a gente deita no chão e você aciona a metralhadora que está montada naquele tripé. Então, eles pegaram essa coisa do cinema e puseram na televisão e nos jornais como sendo vamos dizer assim, armas, metralhadora, sei lá o quê, entendeu? E o texto dizia simplesmente que aquilo tudo de filmagem era uma camuflagem de radicais de esquerda, não me lembro mais o nome que eles usavam, de bolcheviques, sei lá o quê, e que tinha por missão eliminar 20 delegados de polícia no interior de Pernambuco. Que essa era a nossa tarefa. Olha que loucura. E isso na televisão e na chamada imprensa escrita, que jogava um papel talvez mais importante do que hoje, porque a televisão não tanto, mas estava lá. Então, aquilo era mobilizador das pessoas contra uns camaradas que faziam de conta que estava fazendo um filme no interior, mas eles queriam era matar as pessoas e tomar o poder, sei lá o quê. Uma maluquice completa deles da militar. E aí, no segundo ou terceiro dia que eu estava com a Dona Elizabeth lá, o marido dessa minha prima me chamou à parte e disse, olha, bicho, Dona Elizabeth, eu já sei quem é, está no jornal. Me tire essa mulher daqui. Aí eu, o que é que eu vou fazer? Aí eu, com muito jeito, fui a Dona Elizabeth Teixeira e
Conversei com ela, ela disse, olha, não tem problema, eu tenho, mexeu lá na bolsa dela, eu tenho aqui um endereço de uma pessoa que foi companheiro de João Pedro Teixeira e que, muito provavelmente, eu vou me sentir muito segura se eu ficar na casa deles. O sujeito morava, um pobre homem, lá, nos Cafundós, lá do subúrbio do Recife, lá para dentro. Aí eu peguei aquele endereço, fui na casa de João Serafim, ou Antônio Serafim. Ele me recebeu muito bem e, resumindo, ele disse, Dona Elizabeth é como se fosse uma irmã, ele e a mulher dele. Pode trazê-la para cá, que aqui ela está protegida e ninguém vai tocar no cabelo dela. Eu voltei lá na casa e promovi uma espécie de metamorfose em Dona Elizabeth. Oxigenamos o cabelo dela, compramos um vestido de chitão, uma coisa estampada, né? Ruge, batom, óculos. E ela ficou parecendo uma mulher alegre, da vida alegre, né? E aí eu fiquei mais confiante, porque eu olhei para a Dona Elizabeth, ainda hoje eu sinto remorso dessas coisas. Uma mulher, uma dama da maior dignidade, passar por isso. Mas me deu uma segurança, e eu fui, atravessei o Recife, pegamos um ônibus, e fui até, chama Cavalheiro, o subúrbio. E lá entreguei Dona Elizabeth, e achando pouco, fui a Paraíba, aí arriscando a pele, terrivelmente. Fui a Paraíba, no interior da Paraíba, em Sapé, levando o endereço, porque se eu mandasse uma coisa assim, não, eu fui na mesma estrada, o ônibus parou na mesma estrada em que fuzilaram João Pedro Teixeira, eu fui andando, e aconteceu um troço muito curioso. Olha, isso eu estou falando aqui porque eu tenho impulso de falar, não, é uma coisa praticamente que é da minha história pessoal. E nessa estrada me passou uma espécie, vamos chamar, uma espécie de desafeto meu, num carro conversível, com aquele negócio que a capota vai, ao lado de uma mulher, me pareceu uma loura. Esse camarada, no emprego que eu tive, no serviço público, ele me identificava como comunista. E uma vez, para fazer graça com os outros, eu estava lá, em pé, num balcão, uma coisa assim, ele chegou por trás, tirou o revólver. Ele, cara, era o tesoureiro do IPASE, Instituto de Previdência e Assistência do Servidor Público, e encostou nas minhas costas aquele troço, aí fez uma piada qualquer com um comunista. Esses comunistas, então, era um reacionário de marca. Pô, não é que eu me topei com esse camarada vindo no automóvel? Cara, eu gelei quando eu vi que era Natanael Bezerra. Mas ele passou. E eu escapei incólume, não teve problema. Respirei fundo e fui e entreguei o endereço para Abraão, nos filhos de João Pedro Teixeira. Vocês sabem, né? O João Pedro Teixeira, ele foi inicialmente, repara só, o cara quando está predestinado à liderança, ele foi, em primeiro lugar, ele foi um pastor protestante. Quase analfabeto, mas com a Bíblia, e ele fazia o serviço, digamos assim, missionário, na zona rural e tal, antes de se identificar com a luta pela reforma agrária. Então, a primeira camada dos filhos dele, um chamava Jacó, o outro chamava Isaac, o outro chamava Abraão, o que não deixa dúvida, é tudo bíblico, tudo certo. Os outros, era Ana, era Carlos, inclusive aparece no filme Carlos é por causa dos dois célebres Carlos, tanto o velho da Barbona como o Luiz Carlos Prestes. Né? Então eu procurei Abraão, que era chama primogênito, é o mais velho da família, e entreguei o endereço, disse tudo, fiz o mapa para ele. Não, deixa, eu vou encontrar minha mãe. E aí me despedi. E é isso. Aí eu fui viver, o Coutinho sempre preocupado comigo. Quando eu cheguei, 6 meses depois, quando eu cheguei no Rio, porque eu sou o anti-nordestino corajoso e não sei o que, valente. Não existe isso. Eu sou o frouxo. Então, me escondi excessivamente, talvez me dando uma importância que não tem. Me escondi num sítio, numa fazendinha perto de Campina Grande, 6 meses. 6 meses depois,
tomei um ônibus com reserva, né? E com uma identidade falsa. Um parente meu tirou, ele era funcionário da aeronáutica, não sei o quê, pegou uma cédula, carteira de identidade, tirou a foto do sujeito, o titular, e maquiou a minha foto ali. Então, eu virei, o sujeito se chamava José Pereira dos Santos. Eu sempre achava isso muito engraçado, porque né, Pereira dos Santos, bom, ele tem pelo menos uma ligação com um grande cineasta. E andei, circulei com aquilo. Acho que eu nunca precisei usar. Mas fiquei quase um ano, segurei a verdadeira carteira de identidade e fiquei com aquilo ali e fui bater no Rio. E no Rio, para sorte minha, sempre há um pouco de sorte e acaso no estudo. O Coutinho me botou com o Arnaldo Jabbour, que ia fazer um filme cujo nome é Rio, Capital do Cinema, e que emendou Ato Contínuo com A Opinião Pública, que é um dos melhores filmes do Jabbour, que é um documentário sobre a classe média do Rio de Janeiro. E, por isso tudo, eu estou aqui contando essa história. Vamos lá. Desculpe, porque eu sou prolixo e tenha paciência comigo. Histórias são deliciosas. Continuando com isso, mas algo que é meio transversal, porque você vai, nesse período, nos anos 60, fazer ainda alguns curtas-metragens, vários ligados a questões do Nordeste, como a Holandeira e tudo, vai começar o teu primeiro longa-metragem, não tão comuns assim, longas-metragens documentais no Brasil, sobretudo nessa época. E algo que marca muito o País de São Sadoé, que é um filme que você vai terminar, começando nessa época, nos meados dos anos 60, vai terminar no comecinho dos anos 70, acho que 70, 71, isso, na verdade. Isso. É uma originalidade no tratamento do som que vai marcar muito do seu cinema. É muito interessante o que, como o Jean-Claude Bernardet também frisou na Pedra da Riqueza, com Carlinhos Otto no Brasília, segundo Feldman. Mas isso, de certa maneira, já nasce no País de São Sadoé, até pelas dificuldades naquela época de gravar som direto e tudo. Você utiliza a música pop brasileira, tem Roberto Carlos na trilha, você tem entrevista, mas só a entrevista não está sincronizada com a imagem. Você tem um poema, o do Jomar, amarrando um pouco isso, e você tem mais uma camada, que é a camada de narração. Em resumo, e isso, essa inquietação sonora marca o seu cinema inteiro. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Na sua produção como cineasta, como documentarista nesses anos todos, como é que nasce esse desenho sonoro? Isso que hoje a gente chamaria de desenho sonoro, do qual você é meio um pioneiro aqui na área do documentário. Como que nasce isso? E ligado a isso, uma questão meio óbvia. Você era você que é cheio de artes, esculpe, escreve, filma. Você também toca instrumento, você tem uma formação musical. Música é algo que fez parte da tua formação, porque muito o documentário não é só um documentário visualmente marcante. Eu acho que é algo que distingue muito a tua obra quando a gente para assistir. E não é à toa que você vai estar em Brasília, mas está ligado com porque isso tem a ver com Rock Brasília. Nisso que eu quero chegar. Não é à toa que você está em Brasília e está ligado tanto com a repressão que acontece em Brasília, quanto com um movimento que é musical que nasce em Brasília, né? Tudo isso passa pelo ouvido, não só pelo olhar. Eu queria te perguntar um pouco sobre o seu ouvido, não sobre o seu olho. Sim. Nos conta um pouco isso, formação musical e esse desenho de som. Isso nasce filme por filme, como é que você pensa o som para os seus documentários? Olha, isso, mais uma vez, tem muito que ver com precariedade, né? Hoje em dia, a gente diz que é precário, mas há grande facilidade. Novamente, eu vejo os jovens aqui, e você sabe, né? Vocês todos sabem, que se um de vocês aí tiver uma câmera, uma dessas cameretas digitais, você está com uma metralhadora na mão. É uma brincadeira meio grosseira, mas você está com um equipamento e você vai à luta, se você quiser, você faz qualquer filme. Eu sou um pouco exagerado e caricatural, mas faz qualquer filme. Se você tiver uma 5D na mão, você faz qualquer filme. Um sonzinho ali, pá. E você filma ou ficção ou documentário e tal.
o que marca, isso que o Ami colocou, o que marca a minha atuação tem sido muito filmes que são precários, tecnicamente precários. Com uma exceção ou outra, ele citou o Rock. O Rock foi o filme que eu tive mais condições, digamos, econômico-financeiras de fazê-lo. Então, quando terminou, eu comecei, 2 anos depois desse episódio do Cabo Marcado para Morrer, eu fiquei muito inquieto, porque eu filmei com o Jabô me deu, sem querer, não havia nenhuma pretensão. O Jabô é muito espontâneo, compreendeu? Uhum. Esse filme sobre a classe média... Opinião pública. Hã? A opinião pública. A opinião pública, sabe, o Jabô entrava, ia na casa das pessoas, mas primeiro que ele é um sujeito bonito, né? E de uma lábia extraordinária. Então era facílimo, então ele entrava ali e Dib com aquela câmera na mão, tal, no instante ele fazia aquilo, eu ficava besta, eu descobri a função da câmera, que é mais rápida, e aquilo me deu uma vontade de filmar incrível. Ó, isso é 64, se aproximando de 65. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu estava vindo do Cabo Marcado para Morrer, que estava falando de reforma agrária. Então eu digo, vou fazer de qualquer jeito, eu vou para Paraíba e eu vou fazer um filme. Tomei o cuidado de fazer, porque o Cabo Marcado acontece, vamos dizer assim, na faixa litorânea do Nordeste. Quer dizer, o foco da reforma agrária estava muito ali naquele pedaço, que tinha as usinas, tinha os donos de terra, essa coisa toda. Então eu optei por fazer esse troço no sertão. Longe, mas muito longe daquilo, porque não dava nem para me identificar. E eu chegava lá com uma câmera de 16mm, com um fotógrafo só, sabe? E assim eu fiz. Mas eu já tinha visto no Rio a implementação tecnológica. Uhum. O Nagra foi um acontecimento na vida de todos nós. O Nagra é um gravador que acoplava com a câmera. Até ali não tinha. Por exemplo, o Garrincha, para fazer um pouco de som direto, filme célebre do Joaquim Pedro de Andrade, foi preciso montar, não sei porque essa palavra dispositivo que o Carlinhos inventou, toda vez frequenta aqui na minha cabeça, um dispositivo para filmar o Garrincha. Por quê? Porque não tinha ainda som direto. Aí veio esse gravador, que foi inventado, aprimorado por um sueco, e o Jean Rouch, o grande Jean Rouch, associou-se a ele e aquilo passou a fazer parte do cinema. Quer dizer, como se diz, um elemento que possibilitou você chegar e você e a câmera, e não tinha esse negócio de a posteriori, de você pegar um áudio que você fez desconectado da câmera, porque não dá sincronismo, ninguém... Às vezes a pessoa, inadvertidamente, acha que pode pegar um som e enfiar na boca de uma... Não existe isso. Ou está em síncrono, quer dizer, em sincronismo labial, ou não está. Mas eu disse, olha, eu não tenho condição. E, aliás, não era... Isso é 66, tinha Nagra, mas eram raros e eram caros. Caros, que eu digo, não para comprar, porque nem pensar. Mesmo para alugar, eram raros. E geralmente estava solicitado pelas grandes produções. Então eu resolvi, eu vou para lá e eu vou entrevistar as pessoas. Eu fiquei tocado porque o Cabo Marcado não tinha entrevista, o primeiro Cabo Marcado não tinha entrevista direta, entendeu? Não tinha entrevista. E aí o Jabô, mestre nisso, uma história mole, o Jabô é um grande entrevistador. O Coutinho também, mas o Jabô era assim, um cara à vontade. Então eu disse, eu vou para lá e eu vou entrevistar. Vou entrevistar com o gravador que tiver pela frente. E fui. É precariedade. É o que tem para fazer. Sabe como é? Eu sempre dizia para os meus alunos assim, por que aconteceu, isso até esqueci quando eu falei de Aruanda, que você pediu, por que aconteceu essa coisa de fazer um filme importante como Aruanda, na Paraíba? Por causa da nossa pressa, por causa da nossa urgência. Urgência. Né? Você não tem, e você imagina as soluções. Então, eu sempre falei para os meus alunos, comparei ao clima seco, severo, aquela terra calcinada. Basta uma chuva, quando dizer, no segundo dia você vê que tem uma sombra meio esverdeada no chão. É a pressa da natureza em se superar. Então, eu fui por aí. Eu tenho ideias fixas, né? Todos os meus alunos viram essa besteira que eu falo da natureza e a velocidade com que você tem que se improvisar. Fui para lá e consegui
o áudio desse filme foi feito da seguinte maneira: eu ia num lugar, filmava as pessoas no trabalho, falava de mina de ouro, falava do boi, falava do folclore, né? Uma coisa que era muito inédita para mim também, embora eu fosse, de certa forma, um sertanejo, através de gente da minha família que eu conheci, que ouvia as histórias, mas eu fui para lá e não tinha isso. Então, o que acontecia? Eu filmava as pessoas, ao correr, não tinha praticamente roteiro fixo, assim, eu ia e filmava. Eu procurava, encontrava, filmava. E à noite, se a pessoa combinasse comigo e aceitasse, eu levava aquela pessoa que eu achava que podia dizer alguma coisa na cidade mais próxima e negociava com as chamadas difusoras. Toda a cidade do interior naquela época tinha um poste no meio da cidade, com um alto-falante, e um sujeito lá num estúdio: fulano de tal, mandou um recado para Cicrano, que é o namorado, que não sei o quê, papapá, e botava uma música, chamada difusora. Isso era comum, muito comum de tudo. Então eu ia lá, depois da função deles, depois que eles se liciavam, eu dizia: olha, eu estou assim, eu queria que... Dava um trocado lá, sei lá. Eu queria gravar, vamos gravar. E eu gravava. Então, acoplei esse som com algumas coisas das músicas. Foi depois. Né? Acoplei esse som ao filme sem nenhum síncrono. Mas é por uma sorte. E talvez pela própria imaginação do espectador, que é participante e não deixa passar nada, as pessoas nunca reclamaram, aceitam. O País de São Saruê, ainda 2, 3 dias atrás, as pessoas, mais que filme, tal, não sei o quê, papapá, sobre a miséria, sobre o subdesenvolvimento, sobre essa coisa estagnada que é o Nordeste seco, chamado sertão, que esse que para mim é o sertão. Não tem sertão molhado, o sertão amazônico, para mim isso não existe. O que existe é aquele espectral, aquele sertão que seca, né, que falta água, que um sujeito vai buscar água para beber 5 léguas de distante, traz nas costas, traz num galão para poder beber. Então, esse é o sertão seco. E as pessoas se identificam e vê. Se criou um dado a mais, e depois eu vi que o off, chamado off, o som que está fora do... Aliás, tem aqui um episódio terrível, que ontem passou um filme que faltou. Olha aí, tecnologias falhas. Falha como homem, exatamente. Você fala digital, tal. Ontem, um filme começou a passar e faltava exatamente por um lapso que fugiu completamente. Porque não veio o off, coincidentemente, o off do filme não estava presente na trilha. Isso é fácil de acontecer com o digital. Película não, película é o que está gravado, cortou, pegou, não tem jeito, está lá. Mas o digital tem. Então, a gente lida com a precariedade. Precariedade dos meios, precariedade porque o homem falha, porque não chegou, etc, etc. Mas para você poder lidar com a precariedade, você tem que ter talento. E você tem um talento para som que é também muito... Além de ser você fala que são grandes entrevistadores, você também é um grande entrevistador e, inclusive, muitas vezes está presente pessoalmente, em quadro, em tudo. Mas eu vou voltar à coisa de música. Me lembrei. A coisa de música. Você você chegou a estudar música? Você chegou a tocar algum instrumento? Na sua família você tinha esse tipo de... Porque isso chama muita atenção, de fato, no seu filme. O cara do interior, se você fizer uma estatística, hoje muito menos, mas se você fizer uma estatística, sair perguntando por aí, grande parte dos músicos que estão na música popular brasileira, especialmente esse contingente que vem do Nordeste, eles todos estão ligados num fenômeno chamado banda de música. E não quero tomar o tempo de vocês, eu estou preocupado com isso. Olha, um gênio da minha cidade chama-se Severino Dias de Araújo, o Sivuca. Eu me lembro quando surgiu esse apelido. Ele não chamava Sivuca, ele chamava Bill ou qualquer coisa assim. E quando ele vai para a Rádio Clube de Pernambuco, aí o
o diretor artístico, você vai chamar Sivuca. E Sivuca todo mundo sabe. Instrumentista extraordinário. Né? Feira do Mangaio, não sei se aqui alguém já deve ter ouvido. É um gênio total. Ele é fruto de uma banda de música. Por coincidência, eu e meu pai assistia muito ensaio de banda de música, porque ele gostava de música. Tinha discos em casa, e ele foi uma espécie de patrono dessa banda de música, que pertenciam chamava-se União de Artistas e Operários de Itabaiana, onde eu nasci. Então, essa União dos Artistas e Operários de Itabaiana mantinha uma banda de 30 elementos e que ensaiava muito próximo da nossa casa. Então, música desse tipo, e porque a banda também toca, além das marchas de gênero marcial, toca coisas para dançar. Eu me lembro, por exemplo, essa mesma banda, os elementos dessa, tocava nos carnavais. Eu me lembro de eu tomando porre, você não acredita, cara. Quando eu falo que tomava porre de éter, lança perfume. Eu era menino, o meu pai e minha mãe dançando no salão, e eu, inocente de tudo. Todo mundo cheirava, eu via o pessoal cheirando com o lenço, tirava o lencinho, ou na camisa, éter, e viajava. Você imagina que loucura, um menino de 8 anos que eu era. Pois bem, a música estava ali, presente, muito presente, e eu cito o Sivuca, como poderia citar outros que fizeram parte da Orquestra Severino Araújo, etc. A música está muito presente. E, ao longo da minha vida, eu fui, naturalmente, assimilando e lendo e tal. Sou péssimo. O meu pai, ele foi uma ocasião acompanhando uma banda de música que ia para um torneio na cidade próxima, em Timbaúba, no Pernambuco, e o meu pai tinha ensaiado com essa banda. E a única coisa que ele tinha que fazer, eu não tenho ouvido como ele não tinha, era um toque com a baqueta, aquela coisa, num surdo, né? O surdo é esse tamborzão que o cara toca, pum, né? E tem uma hora na peça que a banda ia tocar, que dependia só desse... E ele fez na hora errada. Era ouvido absoluto negativo, não tinha. Entende? Mas nós amamos a música, né? E eu desenvolvi isso. Agora, eu queria só lembrar uma coisa. Quando tu falaste que tem que inventar, e eu inventei alguma coisa, meu filme, A Pedra da Riqueza, é um curta-metragem, é um dos filmes que eu mais gosto. A trilha sonora dele, ela é feita dos instrumentos de trabalho. Isso. De um martelo que bate na pedra, de uma pedra que cai, de uma água que escorre de um riacho. E aquilo, um grande músico, um baiano chamado Fernando Cerqueira, que era um professor da Universidade de Brasília, a quem eu mostrei o copião desse filme, e pedi a ele que ele fizesse alguma coisa que não fosse exatamente uma música convencional. Porque botar Cavalgada das Vaquiras, sei lá onde, tudo bem. E aí o Fernando foi e fez uma partitura, eu guardo isso desde sempre, onde ele diz: torneira pingando água, ferro batendo não sei aonde, martelo não sei o quê, e tal. E ele fez uma composição que acompanha a trilha sonora da Pedra da Riqueza, a ponto de quando eu fui mixar o filme, o camarada do som veio para mim, porque ele não tinha informação, e falou assim: está fora de 5. Eu digo: não está fora de 5, porque ele pegava pelo martelo. Esse martelo está batendo fora. Eu digo: é para bater fora, porque isso é a música do filme. Agora, o que te levou... Tem um impulso que te leva a procurar alguém que vai fazer uma trilha experimental como essa. Né? Você, ao fazer a Pedra da Riqueza, o que foi que te levou a pensar: não, isso aqui eu preciso de uma trilha que não é uma trilha óbvia, que é uma trilha experimental? É porque eu sempre achei que essa convenção da música é alguma coisa de estranho no cinema. Sempre foi. Aí você deixa de ouvir o silêncio para poder ouvir uma coisa que o cara caprichou, um solo, não sei o que lá, ou um trecho de uma música super conhecida, mas que aquilo muitas vezes, tá bom, ajuda a criar um clima, uma atmosfera. Essa é que é a ideia geral do cinema. Né? Eu achava que... E aqueles caras que estão no meio de um deserto total, lá no meio do mato, né? Pedra, um rio que não tem rio, é só areia.
E eu via, nos intervalos eu via. E foi como eu descobri esse lugar. Eu ia passando, eu estava filmando o Saruê, ia passando por um caminho, a gente parou para beber água no boteco de beira de estrada. E eu vi o baticum de uma coisa assim. E eu perguntei para o cara, o que é isso que a gente está ouvindo? Ele disse, é uma mina de xelita que tem aqui atrás desse monte. Aí eu falei, mina de xelita? Parei ali e, em vez de seguir viagem, fiquei nesse lugar durante 3 dias, onde eu fiz esse curto que chama A Pedra da Riqueza. É o ouvido do que eu falava, é isso. É o ouvido do que eu falava. Nasce então, o filme de um ouvido que você ouviu, de um ruído que você ouviu, um ruído que você captou na estrada, ruído. Que para um de nós seria qualquer coisa. Você foi lá ver a origem do ruído e daí nasce um filme que tem uma trilha experimental. O Jean-Claude escreveu uma página inteirinha sobre a trilha. Mas, porque é extraordinário, mesmo errado no cinema brasileiro. Vladimir, para pontuar e marcar aí uma posição, queria que você falasse sobre esse seu novo projeto. Marquinho Henrique, esse não vale porque é amigo do peito. Falar sobre Cícero Dias. Sim, olha, o AMI já detectou isso muito bem e até, de certa forma, fez um enunciado aqui. Eu, por essas vias transversas todas, de ter vivido muito, de tudo mais, mas desde cedo, e especialmente ao meu pai, Luiz Martins de Carvalho, o mestre Lula, eu me tornei um fã ardoroso de um determinado momento da cultura brasileira que tem tudo a ver com o modernismo. Então, meu pai estudou numa escola por onde tinha passado José Lins do Rego, nessa cidade de Itabaiana. José Lins, da zona de Engenho, ele pequeno, o avô mandou para estudar em Itabaiana. E o meu pai, 10 anos depois, entrou nessa escola. E as histórias de Zé Lins havia circulado muito, e o meu pai começou vamos dizer assim, fazer uma espécie de apêndice da história dele com o Zé Lins. Então, o Zé Lins tem um romance chamado Doidinho, que se passa nessa cidade itabaiana, é um dos bons romances do Zé Lins, em que ele é totalmente autobiográfico. A história, esse menino, que é um menino de engenho, foge do colégio, que era em Itabaiana, e vai para o engenho do avô. Pega um trem que passava na estação de Itabaiana e foge para casa, reagindo ao internato, né, naquele tempo de internato. Então, meu pai contava isso como se ele tivesse visto. Meu pai era meio malandro nessa história, porque, sabe, ele fabulava em cima disso, né? Tal. E eu ficava encantado com esse menino, que mais ou menos na minha idade, que fugia, que pegava um trem sozinho, que ia embora. E aí, isso ficou na minha cabeça. E tudo isso, você sabe, né? A infância é um depositório, é uma caixa de coisas que você vai sempre, sem querer, você está sempre voltando lá atrás. Eu, pelo menos, e especialmente nesse momento, eu sei de coisas que se passaram comigo quando eu tinha 5 anos de idade, mas não me lembro do que eu jantei ontem. Já está indo para o vinagre a memória. Mas isso a gente vai desdobrando, a gente vai adicionando coisas, né? Então, José Lins do Rego. O meu pai era louco. Meu pai era muito à esquerda, mas ele tinha um especial, ele abriu uma exceção para um velho liberal que foi José Américo de Almeida. Ministro de Vargas 2 vezes, senador da República, governador do Estado, o fundador de uma Universidade Federal da Paraíba, nos anos ainda 50. Um homem extraordinário. Um homem que tentou, inclusive, salvar o Nordeste, chamado seco. Seguindo o exemplo de Epitácio Pessoa, ele trabalhou com a sudagem, que é a salvação do Nordeste, está no negócio da água, né? Então, José Américo de Almeida, eu também passei né, pelo menos li a Bagaceira, li Coiteiros, enfim, e li um livro clássico para nós nordestinos que se chama A Paraíba e Seus Problemas, que é uma espécie de sei lá, de veias abertas da Paraíba, sei lá, entendeu? E um homem extraordinário, foi membro eleito para a Academia Brasileira de Letras. E por conta disso, e de mais alguma coisa, meu pai era um artista, era um escultor, um moveleiro,
que esculpia e desenhava muito bem. Aquilo era uma presença muito forte em casa. E uma ocasião, ele perguntou sobre Cícero Dias, o Marquinhos Henrique, que está ali sentado. E uma ocasião, eu tinha assim meus 13 anos, por aí, eu presenciei uma discussão entre o meu pai e um tio, meio reacionário, Fagundes, em que o meu pai defendia a exposição de 1948, que o Cícero tinha feito, ou estava fazendo, no Recife, que foi um choque cultural na cidade, porque ele trazia a sua fase abstracionista. E aí, um jornalista muito grosseiro, muito reacionário no Recife, chamava o Cícero de borra-botas, é um embusteiro, é um charlatão. Isso afetava também o público. Alguns iam lá e ficavam olhando, o povo inocente olhava para aquilo com certa curiosidade. Mas a intelectualidade meio que fez coro com Mário Melo, esse jornalista. Então, tudo isso ficou ecoando. Com 13 anos, você já está meio metido, né? Meu pai, quando eu tinha 12 anos, ele falou assim, olha ali, uma dissertaçõezinha que você fez aí da escola, você vai escrever um texto. Meu pai era precipitado que só. E aí, ele me disse, olha, porque meu pai editava um jornal, cuja a tiragem era feito em várias cores. Digamos, ele tirava 100 exemplares azul, 100 exemplares verdes, 100 exemplares amarelos, e tinha um foco no São João, esse jornal. Então, você vai escrever, você escolhe aí, ou ele me escolheu, né, pautou, enfim, me ajudou, ele era malandro, meu pai. E aí eu escrevi, isto tem 70 anos, sei lá quanto, eu, com 12, 13 anos de idade, me cometi o meu primeiro texto, chamava qualquer coisa, literatura primitiva, não sei o quê, falando dos cantadores de feira, dos repentistas, que eu via na feira de Itabaiana. Entendeu? Então, tudo isso resume-se e que eu sou também resultado dessa curiosidade, desse consumo de informações a respeito do modernismo brasileiro. Sou apaixonado. Eu parei em pintura, eu gosto de tudo, mas eu paro ali, em de Cavalcante, vou no máximo a Iberê Camargo, dali para trás. Entendeu? Eu sou fixado, eu gosto, mas gosto muito, muito mesmo. Entende? Me identifico e cheguei até a cometer, por conta de Cícero Dias, cheguei a cometer alguns guaches, que não mostra ninguém. Como eu não mostro uma tiragem de mais de 50 xilos que eu faço, mas também é para meu recreio pessoal, para distensionar, porque o cinema é muito exigente, te deixa meio mole de tanta atenção. Então, no recesso do lar, eu faço minha estilo. Tudo isso para te dizer que esse foi o caminho para chegar a Cícero Dias. Então, eu fiz um filme de longa-metragem sobre José Lins do Rego, chama Engenho de Zé Lins. Fiz um filme sobre José Américo de Almeida, que se chama O Homem de Areia. Por causa de quê? Por causa de quê? Não diga, né? Minha mulher é especialista em português, por causa de quê? Está cheia, a televisão está cheia. Assim, por causa de quê? O que é isso? Porque o Zé Américo, ele, com o romance A Bagaceira, ele inaugurou o caminho para o romance social dos anos 30, com Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, clássicos da literatura brasileira, foi à custa da publicação, em 1928, de A Bagaceira de José Américo de Almeida, que o Tristão de Ataíde, no Rio de Janeiro, gritou no artigo. Romancista ao norte, entendeu? E consagrou Zé Américo. Então, essa paixão me levou, como eu ia dizendo, a Cícero Dias. E aí resolvi a coisa também um pouco por acaso. 11 anos atrás, eu fui mandado a Paris, Ana, num programa eu não sei, acho que foi a Rio Filmes, era o ano do Brasil na França. Aí me mandaram para exibir, eles estavam exibindo o filme, nessa leva de cineasta eu fui. E lá tem uma retrospectiva do Cícero. Eu pedi para ver a retrospectiva, porque me disseram que tinha uma frase do Zé Lins na parede. Fui tentar ver essa frase. E a pessoa que estava tomando conta, a Raquelzinha dessa hora lá, ela não está aqui, não, a que toma conta da gente aqui, eu pedi a ela perguntou se eu não queria ver uma coisa, eu disse, eu queria ver essa retrospectiva. E fui lá. E sim, eu pedi a ela, será que dá para eu
filmar um pouco essa coisa, porque eu precisava filmar essa frase de Zé Lins, que eu estava terminando o filme do Zé Lins. Quando eu chego lá, me deparo com uma retrospectiva. E você, todo cineasta, é ansioso para burro, e aquilo ali, e aí, naquela aflição, eu peguei e comecei a filmar a retrospectiva toda, sem pedir licença a ninguém. Fui lá com essa moça, e parando em cada quadro, fazendo. E aí vi um grupo onde estava a viúva do Cícero Dias, que tinha falecido 2 anos antes, a filha do Cícero Dias, e um amigo do Rio de Janeiro chamado Jean Boguis, grande galerista, grande machão, extraordinariamente identificado com a arte moderna no Brasil, e que eu logo falei com o Jean, aí ele disse, você está filmando? E me apresentou a viúva de Cícero. Aí ela disse, ela viu que eu estava empenhado, falou, você não quer ver o ateliê do Cícero? Eu quero, claro. No outro dia fui lá, filmei. Voltei com esse material para o Brasil e fui cuidar do filme Zé Lins. Mas um dia eu falei com o Walter, meu irmão, que tinha feito isso lá, e falou, Cícero Dias, eu filmei ele com o João Moreira Salles. Tá? O Walter tinha passado quase que ao mesmo tempo, e o Cícero estava vivo. Esse material a gente está buscando já há 10 anos, ele está meio que perdido. Existe, Walter confirma, o João confirma, me liberou para que eu usasse, mas a gente não está encontrando. Eu vou usar umas outras entrevistas do Cícero individualmente. Mas já estou falando demais. É isso. Eu sou movido a paixão, né, nessas coisas e por conta do que vem lá de trás. Você está acabando esse filme agora, não é isso? Sim, agora estou tentando terminar o filme. Gente, infelizmente, a gente passou das 2 horas, então a gente vai ter que interromper. Muito obrigado. Ana, você tem uma pergunta? Você tem uma pergunta breve, você tem uma resposta? Não, não é uma pergunta, eu queria só agradecer essa fala, porque realmente eu moro longe do Brasil há muito tempo, e você levou a gente no passado, parecia que a gente andou pela estrada do Nordeste, também graças ao teu sotaque tão forte, e que é um prazer, porque é todo o tamanho do Brasil, né? Você e o Amir, dois opostos a nível da língua brasileira, e isso foi um prazer. Então, muito obrigada. Realmente, a gente fez uma viagem no tempo e nas imagens. Por isso, parabéns e obrigada. Muito obrigado, Ana. Amir, eu podia fazer uma rápida, se é que eu posso. Você pode tudo. Despedida e homenagem e tudo. Você sabe que eu estou aqui nesse lugar, eu fui durante uns 17, quase 20 anos, conselheiro dessa Cinemateca aqui, e tudo que eu faço, eu digo e tal, eu me lembro muito essa coisa de São Paulo, Paulo Emílio e os seus seguidores. Está aqui um que não me deixa mentir, porque está montado num lugar, assim, num patamar assim, absolutamente significativo para o cinema brasileiro, né, que consagrou, que, de certa maneira, disparou uma coisa que só está acontecendo agora, que é a vigência, a maioridade, eu não sei se todos concordam, do documentário no Brasil. Nos últimos 20 anos não aconteceu nada ao cinema brasileiro mais importante do que o documentário. E eu queria dizer, eu estou cortando na pele, estou montando rapidamente para não porque vai ter que sair. Eu devo muito a isso. Eu quero dizer que eu sou dessa tribo. Esse aqui é de um lugar, para mim, sagrado, chamado ECA, Escola de Comunicações e Artes da UNE. Eu fui professor da universidade no início dos 70. Em 1970, eu já estava em Brasília. E assisti e até concorri para que houvesse uma integração entre USP, por quê? E Universidade de Brasília, por quê? Paulo Emílio foi quem pensou aquilo, junto com o Nelson Pereira dos Santos, junto com o Jean-Claude Bernardet e tudo mais. E USP, ECA tem tudo a ver, porque depois o Paulo Emílio regressa a São Paulo e é na ECA que ele encontra Guarida e tal. Esse pessoal da ECA terminou sendo uma família só, num certo momento. Carlos Augusto Calil, que não está aqui, foi o montador, ele ainda aluno da ECA, foi montador de um filme chamado Oficina de Música da Universidade de Brasília, feito por outro, veja você, por outro Carlos Augusto, esse Ribeiro Júnior, apelidado, eu não vou dizer o nome dele, porque era meio indecoroso, injusto com ele, um menino maravilhoso. Já, infelizmente, ele faleceu. E o Calil se deu às mil
Eles dois, a gente trouxe o material, eu vim aqui com o Carlos Augusto, o de Brasília, e o Carlos Augusto encontrou o da ECA e se deram muitíssimo bem. E começou aí uma colaboração entre o UNB e ECA, e o USP. Eu aqui montei o Vestibular 70, com o Eduardo Leone, eu montei o País de São Saruê, com Leone, entendeu? E o AMI, eu andei pesquisando, ele chega na ECA quando o Calil está mais ou menos saindo, em 73, 74? O Calil sai nessa época, e eu chego 8 anos depois. 8 anos depois. Já tinha esse rastro. O Calil é um vitorioso, como vocês sabem, é um homem que deu uma contribuição imensa ao cinema brasileiro, foi presidente da Embrafilme, não precisa dizer mais nada. Né? Então, eu fui amigo, de passagem, desculpa, Chico Botelho, Rudá de Andrade, Dora Mourão, que não está aqui, gostaria, o próprio Leone, o Inimar Simões, que terminou fazendo concurso, foi viver em Brasília, encontrei ele, está de regresso à base, voltou para São Paulo. Então, quando a mim me assustou naquele dia, que ele me chamou lá na frente, porque sou homenageado, não sei o quê, mas me ocorreu que eu sou dessa tribo, porque eu convivi com eles. Devo estar cometendo algumas... eu fui aqui da banca do meu diretor de fotografia de São Saruê, com Farcas, Tomás Farcas. O Manuel Clemente fez mestrado na USP, na USP, e eu fui da banca junto com uma outra pessoa, mas Tomás Farcas. Né? E toda essa coisa, né? E terminei sendo conselheiro dessa Cinemateca. Isso tudo me traz uma carga afetiva enorme e uma honra e uma satisfação imensa. É isso. Obrigado a você por me trazer aqui e por ser você quem é. Verdade. Não é, Ana? Esse é Vladimir Carvalho. Muito obrigado. Até mais tarde. Muito obrigado mesmo. A todos vocês.